Olá, eu quero falar aqui nessa live sobre despertar espiritual, acordar o espírito. E eu quero falar do despertar espiritual para o dependente de álcool e outras drogas, especificamente para o dependente de álcool e outras drogas, que está tentando se manter limpo. Sabe-se por experiência de muita gente que tem profunda necessidade de se manterem limpos na vida, é que a presença do espiritual, do fator espiritual, chamado assim comumente de poder maior, de poder superior, essa relação, essa energia é profundamente necessária para que as pessoas que têm problemas com álcool e outras drogas possam levar uma vida sem elas e assim conquistar alguma serenidade enquanto vivem seus dias sem uso de substâncias. Pois bem, o que é esse tão falado despertar espiritual? É um acontecimento bombástico. De repente, a vida daquele ser que estava perdido se enche de luzes e tem lá uma explosão e ele, a partir dali, ele conquista poder e força que ele não tinha para poder se manter limpo todos os seus outros dias. Não. É claro que há despertares espirituais que são bombásticos, há percepções do nível espiritual, que de repente acontecem coisas que a mente humana não explica, mas a maioria não é assim, a maioria é lento e gradual, e é sobre isso que eu preciso falar aqui. Vamos pensar a vida de um dependente ainda no uso, ainda no aprofundamento de seu estado de miséria. Vamos pensar no adicto, no dependente de álcool e outras drogas, ainda nesse período, que é o período do uso. É claro que há um momento em que as drogas e o álcool são festa, não tem cara de inferno que vai acontecer depois. Um dia a festa acaba e todo prazer e toda alegria, euforia que lhe foi dado vai ser cobrado com juro e correção monetária. É como se a adicção daquele ser lhe desse um carnê grosso e falasse assim: paga o que eu te dei. E aí ele fala: onde é que eu pago a primeira? Ele fala: paga numa internação, fica 6 meses lá, paga na cadeia, paga sofrendo males físicos e mentais. Então, assim, enquanto ele tentar continuar usando, só vai acrescentar mais prestações no fundo do carnê. Esse é o fato. Quando ele já não está mais na festa, a mente não pensa, quer dizer, o grande objetivo para aquele que bebe, assim, já numa fase crônica, habitual crônica, e usa drogas numa fase crônica, ele não pensa outra coisa senão em bebida ou droga. Quer dizer, a vida não é possível sem se drogar. E se ele está nesse estado totalmente tomado pela substância que ele elegeu para caminhar e manter a sua miséria, ele não pensa, a mente não é uma mente criadora, não é uma mente
que percebe, não é uma mente que recebe estímulos e os processa de uma maneira positiva para a sua vida, porque essa mente só tem o foco para o uso de substâncias. A vida parece impossível sem o uso de álcool e outras drogas, e também não dá para continuar usando. Então, aquele ser se encontra numa sinuca de bico que ele jamais, na sua caminhada, nos bons tempos de festa, imaginou. Então, quando ele vem para um sistema de recuperação, quando ele vem para uma irmandade de ajuda, algum lugar que possa municiá-lo de recursos para que ele possa ficar em pé, ele não tem uma mente pensadora. A mente está obcecada totalmente pelo uso de substâncias. E aí ele consegue parar a linterna, ficar longe da droga e do álcool durante um período, mas isso não significa força, acúmulo de força. Isso significa atrasar o uso da próxima que ele vai usar logo ao sair da internação. Quando ele realmente quer parar, ele toma medidas para poder parar, é um assunto dele. E aí, um bom programa, como é que esse programa vai interagir com ele e ele com esse programa? Ele vai começar a receber informações que vão levá-lo a pensar, que é uma atividade que ele não tinha. Na época da ativa, ele se torna surdo, ele se torna assim, incapaz de receber do mundo que o cerca o estímulo para que ele possa parar. Isso significa que a doença do uso de substância, esse período de usuário, ele não é sensível ao choro da mãe, ao choro ou apelo dos filhos e da família, dos que ficam na plateia sofrendo e assistindo a seu aprofundamento na miséria. E sendo assim, não é que ele nega aquilo que as pessoas falam, ele é incapaz de pegar aquilo e ter um proceder que lhe dê condições para ficar em pé. Então, a primeira atitude erradíssima que ele vai tomar quando ele fica em pé é tentar fazer coisas positivas que ele se deve. Por exemplo, estudar. Vamos supor que ele pare de usar e volte a estudar. E ele vai cair estudando. O estudo não vai fazer dele um cara limpo. Ele não precisa do estudo para ficar limpo. Ele precisa do estudo para se qualificar, mas no tempo certo. Se ele se deve formação, ele tem que buscar essa informação de qualquer maneira. Estudar é como almoço e janta. Ele precisa se alimentar de cultura, de saberes, para poder ter poder de troca e conhecimento do mundo que ele vive, mas ele não deve fazer qualquer outra coisa que não seja se dedicar totalmente à sua própria recuperação. Ele precisa de estímulos que vão levá-lo a descobrir coisas que ele ainda não sabe. Então, o primeiro grande passo errado que ele vai dar é achar que ele tem dentro dele recursos, conhecimento e que podem representar poder para que ele possa se manter limpo. Não tem. Não adianta pegar memórias, pegar lembranças, pegar cobranças e assumir promessas que a droga e o álcool vão passar por cima que nem enxurrada em tempo de chuva no meio-fio da calçada. A droga é mais poderosa do que a sua pobre solidão criativa. Se você quiser realmente levar uma vida limpo de álcool e outras drogas, se esse é o teu caso,
você precisa se submeter a um ambiente que lhe estimule a quê? A conhecer, a saber, sabedorias que não habitam a sua alma, o seu intelecto, que lhe faltam para poder montar um empoderamento ou uma situação onde você sinta alguma segurança para poder se manter limpo por todos os seus outros dias que ainda não vieram. Aonde é que está o despertar espiritual? Se você, até o último dia de uso, você tinha a mente voltada para o uso, a próxima dose, e você quebra essa é claro que você vai se sentir como um caminhão que cheio de carga, que está numa estrada andando a 140 por hora e de repente um imprevisto faz com que você tenha que brecar. E aí quando você breca, o que vai acontecer? Toda a carga que está atrás de você vem para cima de você. Quando você para de usar droga, toda a exigência interior, tudo aquilo que você tinha até então que vai continuar tomando conta da tua vida, e isso precisa ser alterado. É importante que alguma paz o habite para que isso seja possível. Então, o que é o despertar espiritual? São os rudimentos de conhecimento de pessoas que estão vivendo a experiência de estarem limpos, vão lhe passar. São os rudimentos de conhecimento que livros e folhetos e tudo que é escrito vai lhe passar. São os conhecimentos de áudio, de vídeo, de tudo que possa chegar na tua vida. E você com mente aberta, os ouvidos abertos, coisa que você não tinha, você não ouvia ninguém por causa da doença do egoísmo que o habita e é extremamente necessária para que você use todas as drogas que você usou. Então é importante esses rudimentos de conhecimento que vão aparecendo e lhe dando poder, por exemplo, a rendição. A rendição, você nunca pensou que tudo começa com a rendição? A partir do momento em que você falar, eu não aguento mais, se tiver algum poder ou alguma coisa que possa me ajudar, venha, apareça na minha vida e aí as coisas vão começar a acontecer. É interessante, tem um traço em comum entre as pessoas que estão limpas de álcool e droga, que são acontecimentos preliminares, naqueles momentos onde a vida estava extremamente impossível, difícil, começam a aparecer pessoas, internações, situações, começam a aparecer fatores de salvamento. E esse conjunto de fatores é provocado, acredite você ou não, por uma energia espiritual que pugila, que luta pelo bem permanentemente. E essa energia, essa espiritualidade, essa outra dimensão que existe aqui conosco, ela interfere para que aquilo que você não tem capacidade de fazer seja feito com a ajuda dessa mesma energia. Alguma coisa de nível espiritual atuou na vida de todos aqueles que um dia tiveram necessidade premente, desesperada, de deixar de beber e usar outras drogas. Todas essas pessoas que se mantêm limpas, elas têm conhecimento, elas são portadoras de saberes que as salvam. E esses saberes são o progressivo e permanente despertar espiritual que ocorre na vida desses seres. A busca por recurso, a busca
por saberes que vão iluminar a minha mente, que vão trazer para você essa novidade, respostas perfeitas para perguntas que você sempre fez e não as teve. O despertar espiritual é um novo que chega, é mais do que isso. O despertar espiritual é a permissão que você, com mente aberta, dá para que o novo participe da tua vida. E esse novo é o espiritual, esse empoderamento que toma conta da tua vida. E quando lhe perguntam, mas se você usou tanta droga, se você teve uma vida tão perdida, como é que você parou? Você fala, a resposta não é minha, a resposta está no universo. Procure no universo, há um poder maior que se apieda das pessoas e usa a sua energia para poder tocá-las e dirigi-las para uma vida que compensa viver. Então, em suma, o despertar espiritual, ele é produto de uma busca intensa. Essa busca, como é que ela vai se dar? Em grupos anônimos, que são fantásticos, tem a figura do apadrinhamento. O apadrinhamento, o padrinho, a madrinha, é aquele ser que já está na caminhada e pode esticar-lhe a mão para te socorrer e te dar esse estímulo, e te municiar de conhecimento para que você possa iniciar e permanecer na caminhada. Parar de usar drogas e álcool não é o problema. O problema é você conseguir continuar parado. E esse continuar parado é preciso colocar nos seus futuros dias conhecimento para poder se socorrer das dificuldades que continuarão te tocando. A vida é como o mar, ela se mexe. Se a vida não é estática, se ela vive se mexendo, você também tem que se mexer, não mais fugindo em direção à droga ou ao álcool para alterar a sua realidade difícil e justificar a sua incompetência de viver limpo. Agora a vida é municiada por um poder maior que vai continuar ajudando só com uma questão. Ele faz a parte dele e você faz a tua. Despertar espiritual, enfim, é o conjunto de saberes que vão dar para você uma capacidade que você não tem. E isso não é gratuito, isso não vai aparecer na tua vida gratuitamente. Você tem que criar e se submeter a ambientes que gerem estímulo para que você possa aprofundar e entender quem é você, entender a doença que o habita, que é extremamente maior do que a tua competência, do que o choro da tua mãe, dos seus filhos e da tua família, e entender que essa doença ela não só precisa ser tratada, como ela precisa ser tratada para sempre, até o seu último dia em cima desse mundo aqui encarnado. Então, despertar espiritual, você mede pela maneira com que aquele precisante, com aquele navegante de uma vida limpo, consegue compreender o mundo que o cerca, a sua própria doença, e compreender a si próprio, entender o seu funcionamento diante das situações de dificuldade que se repetem ao longo da vida. A busca da paz está estreitamente ligada não a uma capacidade, não a buscar a capacidade de enfrentar cada situação, pensar, não. A capacidade de enfrentar as dificuldades está na pacificação do seu próprio espírito, e isso somente vai se dar a partir
do momento onde você permite que um conhecimento que não pare continue fluindo em direção à sua vida e municiando você de recurso para encarar cada situação sem se desesperar e sem voltar lá para o traficante ou para o dono do boteco. O grande valor de troca na biqueira ou no balcão do botequim é a angústia, uma vida atormentada, uma vida difícil. Então, quando você vive mal, a droga, quando você aprende a viver bem, não há mais necessidade de droga. Aquele que se drogava não existe mais. Pelo menos enquanto ele mantiver essa maneira de viver, ou esse interesse em permitir que o novo participe da sua vida. É isso. É isso. Essa live lá vai para a conta do Sergio.Murilo, lá do YouTube. Compartilhem, se inscrevam lá no canal e talvez outras pessoas que possam se beneficiar de algum conhecimento por aqui que tenham acesso a essa ferramenta. Um bom dia para todos vocês. Muito obrigado aí pelo carinho, pela atenção e beijo no coração.